Boa tarde a todos, né? É um prazer enorme para a gente estar aí com vocês mais uma semana, né? Nessa disciplina curta, mas de grande importância para o currículo de vocês. E acredito que nós sairemos dessa disciplina aí com condições de trabalhar e atuar, né? De uma forma muito mais coerente, né? E prática dentro desse amplo espectro de arborização urbana e áreas verdes que nós temos aí como grande desafio, né? Não só para a agronomia, mas também para a agronomia, né? Então, vocês são o foco dessa disciplina e certamente vão aproveitar muito as atividades que nós vamos desenvolver ao longo dela. Bom, hoje a gente vai ter a participação do André, né? André Sampaio. O André, ele é engenheiro florestal, se formou aí na Universidade Federal do Paraná, né? E fez especialização em engenharia ambiental no Instituto de Engenharia do Paraná, mestrado e doutorado em geografia na UEM, né? E atualmente ele é coordenador de projetos da Sociedade Chauá, né? O André também é músico, escritor, né? E tenho certeza que ele vai proporcionar para a gente hoje aí uma palestra, uma apresentação que traz aí claramente o caráter qualitativo, né? E a diversidade no conhecimento dele sobre a arborização urbana e áreas verdes e talvez a cereja do bolo, né? Tá em Maringá, então vai poder falar para nós também de Maringá e do grande projeto de arborização urbana que Maringá tem, que sem sombra de dúvidas, é um espelho, né, para o estado do Paraná e para o Brasil. André, fica à vontade, a gente vai estar aqui, eu vou fechar minha câmera, mas qualquer coisa eu estou aqui à disposição e você define aí suas regras, se você quiser que as perguntas sejam feitas ao longo ou depois, tá? Fica à vontade, a palavra é tua. Beleza, obrigado, Carlos, obrigado a todos aí que estão assistindo essa palestra. Espero que seja significativa. Eu trouxe um material de informações básicas, mas eu acho que, assim, relevantes para estruturar o aprendizado de vocês sobre a arborização. Né? A base das coisas é muito importante. Mas qualquer pergunta que vá além dessa base, também podemos responder, discutir, argumentar. Então, primeiro eu vou falar brevemente da instituição que eu faço parte, porque eu estou aqui em nome dela, então acho que é importante falar um pouco dela. Então, a nossa instituição é uma ONG que trabalha com espécies ameaçadas de extinção, principalmente espécies ameaçadas de extinção da floresta coral-cara. A gente desenvolve diversos projetos para diversas espécies ameaçadas e produz elas em viveiro e descobre métodos para essa produção. Né? Esse é um dos principais trabalhos aí que a Sociedade Chauá vem fazendo. Então, se vocês quiserem conhecer o trabalho melhor da Sociedade Chauá, é só acessar o site, tem o Instagram também, é só procurar por Sociedade Chauá. No site tem vários boletins técnicos de várias espécies, né, que a gente fez alguns testes de como produzir, né, tanto beneficiar sementes, quebrar dormência, o crescimento em viveiro, entre outros aspectos. Então, acho que vocês podem acessar lá, tem diversas espécies, grande parte ameaçada de extinção, mas outras também mais comuns. Né? Então, vamos lá para a palestra de hoje. Vou falar sobre noções básicas para planejamento da arborização urbana. Essa foto aí atrás é aqui da cidade de Maringá, onde eu estou no momento, e na qual trabalhei e pesquisei durante muito tempo a arborização urbana. Então, eu vou usar ela como base aí das minhas explicações, né, como um estudo dessa palestra. Então, o objetivo aqui vai ser demonstrar para vocês a importância da arborização urbana. Creio que eu acho que vocês já têm um entendimento disso, mas eu queria aprofundar isso e trazer os princípios básicos de planejamento da arborização, que, em princípio, parecem simples, mas que são complexos. Muitas vezes eu vejo profissionais que são de uma determinada área, por exemplo, arquitetos, quando se envolvem com a arborização urbana, às vezes pensam saber esses princípios básicos e não entendem muito bem. Assim, o mesmo acontece com biólogos, agrônomos, engenheiros florestais, porque é uma união de conhecimentos que não só da biologia ou da agronomia, então é uma coisa multidisciplinar, no final das contas, a arborização urbana. Então, por isso, esses princípios, em primeiro momento, são considerados, assim, simples, mas se você aprofundar um pouquinho, você vai ver que é bem complexo. Então, eu dividi aqui a apresentação em definição da arborização urbana, depois o segundo tópico, a importância da arborização urbana, depois os principais problemas que a gente encontra na arborização urbana,
Depois, as características das espécies para a arborização urbana, né, as características preferenciais e por que elas são preferenciais. E por final, no quinto item ali, os princípios básicos para esse planejamento da arborização urbana. Então, em cada tópico desse, eu vou fechando e vou abrindo para perguntas para vocês. Então, primeira coisa que a gente tem que definir quando vai falar de arborização urbana é o que é a arborização urbana. Pode parecer uma pergunta um pouco besta, mas, na verdade, quando você vai ler artigos científicos de arborização urbana, os próprios autores começam a misturar esses conceitos e fica difícil, às vezes, saber o que é arborização urbana. Mas, em geral, ela une três grandes áreas dentro de uma cidade, né? As áreas verdes públicas, que seriam as praças e os parques. As áreas verdes privadas, que seriam aqueles remanescentes vegetais que a gente encontra em diversos terrenos, né? Pessoas que não desmataram, que deixaram seus terrenos com floresta, e ficam lá, são pequenas áreas verdes, só que não são públicas, são privadas. Isso também faz parte da arborização urbana. E, claro, a arborização de ruas, de vias públicas, as árvores que estão nas ruas, nas calçadas, né? E, claro, nas praças também. Então, esses três fatores compõem o que a gente chama de arborização urbana. Então, um bom planejamento de arborização urbana não pode só ficar baseado em um desses setores. Então, eu vou trabalhar a arborização só das ruas, só das vias públicas. Não, porque esses setores têm uma ligação, uma ligação ecológica, né, principalmente. Então, é importante se priorizar e entender a relação entre esses três ambientes diferentes, né, setores diferentes de uma cidade que compõem a arborização urbana. Então, um recadinho ali, que o planejamento deve priorizar a conservação, manutenção e segurança desses espaços todos e em toda as suas conexões, né, que a gente vai tratar mais para frente. Ok. Então, essas são as áreas verdes de Maringá, dá para ver uma quantidade grande aí, principalmente áreas públicas, né? Ainda tem vários setores aí que são áreas, se vocês conseguem ver o meu mouse se movendo? Tem setores aqui que são todos privados, né? Então, quando você vai planejar a arborização urbana, você tem que lembrar disso, né? Que não são só as árvores das calçadas, né? São também as árvores dentro das praças, dentro dos parques, etc. Tudo isso envolve a arborização urbana. Aqui, uma foto mais aproximada, né? Da área dos dois principais parques de Maringá, da área urbana de Maringá, que é o Parque do Ingá, esse aqui que tem um lago no meio, e esse aqui é o Bosque 2, ou Bosque dos Pioneiros, que aqui dá para ver o quanto que houve um planejamento urbano em Maringá, que, vamos dizer, já era considerado muito moderno para a época. Ele era baseado em conceitos de arquitetura inglesa, nas chamadas cidades-jardins, então ele já previa até o uso de arborização urbana e o uso de parques, né, áreas verdes urbanas também. Então, isso conta muito quando você vai planejar a arborização urbana, que o projeto da cidade como um todo, o projeto urbanístico da cidade, ele já devia estar prevendo a arborização urbana. No Brasil, acontece que muitas cidades não previram isso, né? Então, são tão antigas que o planejamento urbano é também antigo. Então, fica difícil de você fazer um planejamento com árvores de grande porte naquela cidade que não tem esse planejamento urbano prévio, que já tivesse pensado na inclusão da arborização urbana. Maringá pensou nisso desde o início, então isso trouxe um grande benefício, né? Então, tanto áreas verdes como as calçadas de Maringá são muito amplas. A gente tem as menores calçadas de Maringá têm 2,5 metros de largura. Aí a gente encontra ainda calçadas de 4 metros na área central, em algumas áreas residenciais até de 3 metros. Então, são calçadas, para o Brasil, consideradas largas, né, amplas, e que cabe muito bem o uso de espécies de médio porte e até de grande porte, o que favorece essa arborização extravagante, né, ampla, com copas muito bem formadas e grandes, que você consegue ver até por satélite aqui, né, que elas cobrem uma rua inteira, né. Aqui mais uma foto de Maringá só para ilustrar, é isso que eu estou dizendo. Aqui mais uma, né. Olha, você vê no canteiro central,
outra coisa que favorece muito a arborização urbana é canteiro central e canteiro central largo, né? Com bastante solo disponível para a árvore. Aqui em Maringá a gente encontra isso com facilidade. Você vê ali, a gente tem pau-ferro, né? Uma espécie de grande porte, de crescimento lento, e que funcionou muito bem em Maringá, e é muito ornamental, tanto o tronco como as copas, né? Então, só que isso só é possível quando você tem uma estrutura urbana que permite, né? E é o caso de Maringá, graças a Deus. E aqui no canto, nas calçadas, vocês podem ver, a gente tem Sibipiruna, né? A antiga Peltoforum, esqueci, Cesalpinia, agora mudou o nome, esqueci o nome científico da Sibipiruna. Antes era Cesalpinia Peltoforoides, né? Agora isso, agora vou olhar aqui que eu tenho ela aqui, mas já te passo. Velha, alguma coisa assim. Mas a principal espécie de Maringá é a Sibipiruna. Aqui, só para vocês terem uma noção de como é o desenvolvimento de arborização urbana e o quanto ela pode na qualidade de vida de uma cidade, né, principalmente no clima, no microclima de uma cidade, essa foto de satélite de Maringá de 1900, eu estou mostrando para vocês agora a foto de satélite de 1990 da cidade de Maringá. Então, reparem bem na área urbana, o reflexo que dá, né, a luz do sol está batendo ali, refletindo bastante. Então, você vê que tem uma insolação forte sobre a cidade. Agora eu vou passar por uma foto que é de 2008, e vocês vão ver tanto o crescimento das áreas dos córregos, né, nas APPs, nos corredores ecológicos da área urbana, e vocês também vão ver o crescimento do verde nas ruas, e o quanto isso vai diminuir essa insolação na cidade inteira, né? Então, Maringá aqui é uma cidade extremamente quente, faz 33, 34, 35 graus com frequência por aqui. Então, você ter uma arborização desse porte que favoreça um clima mais ameno é muito importante para essa cidade. Então, reparem bem, 1990, agora eu vou passar para 2008. Olha como a foto fica mais verde já de imediato, né? Olha como apareceu as áreas de preservação permanente, né? E o verde nas ruas também. Ó, vou passar de novo. 1990, 2008. É muito notável esse verde, até numa foto de satélite. Então, imagina esse impacto dentro da cidade. O pessoal até brinca aqui em Maringá que tem aqui parece o desenho do Smile, né? Aquele bichinho amarelo sorridente. Antes ele não sorria, né? Depois que o verde apareceu, ele começou a sorrir. Isso é uma das coisas que o pessoal brinca aqui. O pessoal da geografia, né? O pessoal que trabalha com arborização urbana.